Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio a doutora Gabriela Araújo, que é advogada e pós-graduanda em Direito de Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, para conversarmos sobre propriedade intelectual. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Prazer, uma honra tê-la conosco. Bom, já vamos começar falando sobre o que é, né? Uma explicação aí sobre propriedade intelectual pra gente. Vamos lá, eu falo sempre que a propriedade intelectual é algo muito interessante, muito vívido, né, na vida de todo mundo, porque elas são criações de nós, pessoas. Eu, você, são criações mesmo do intelecto, enfim, da mente humana, e daí aí a gente tem vários tipos de propriedade intelectual. A gente tem invenções mesmo, a gente tem uma obra literária, por exemplo, um filme, um livro, então é tudo que é realmente uma expressão das ideias de nós, seres humanos, então é uma coisa bem presente mesmo na nossa vida. Então, isso abrange, né, várias coisas, então, obras de arte, programas de computador, então é um assunto bem amplo, mas é isso, é essencialmente, né, o que nós, seres humanos, criamos. Produzimos, né, e aí o direito vem garantir esse direito a essa propriedade. Exato. Transforma numa propriedade, então. Exatamente, porque é isso, né, nós, seres humanos, a nossa criatividade, ela é ilimitada. Perfeito. Então, a gente, né, joga pro mundo isso, e o direito tá ali pra ajudar a gente a regular isso, quem que é dono disso, quem que criou isso, como é que a gente vai fazer com esses direitos, quem que vai tutelar esses direitos, quem que é dono de verdade, quem que pode explorar economicamente. Então o direito está ali para realmente regular esse âmbito criativo. Resguardar de fato, né? Exato. E doutora, como que esses direitos de propriedade intelectual são de fato resguardados e protegidos? Isso é uma pergunta que, enfim, ela tem várias respostas, mas primeiro a gente tem que lembrar que, né, vamos dar um passinho atrás, que a propriedade intelectual ela é um grande guarda-chuva para vários tipos de propriedade, vários tipos de direitos. Então, a gente tem a propriedade intelectual como esse guarda-chuva que eu falei para você, e daí a gente tem a propriedade industrial, que é onde estão as marcas, as patentes, desenhos industriais. E aí, outra parte desse guarda-chuva são os direitos autorais, que é, por exemplo, são criações das pessoas mesmo no sentido de obras de arte, livros, filmes, artigo, como eu tô... Exato, exatamente. Então é realmente ligado muito às pessoas mesmo. E aí tem uma outra proteção que é a proteção sui generis, que ela é um pouco diferente, mas aí entram os cultivares e as topografias de circuito. Então existem, digamos, essas três camadas dentro da propriedade intelectual. Sim. E aí cada uma dessas são resguardadas de uma maneira. Por exemplo, a propriedade industrial, que foi o que eu falei das marcas, das patentes, normalmente a gente precisa de um registro para poder, digamos, agora ele é seu, agora você é o titular. E a gente faz esse registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Então, para você ter a propriedade industrial, você tem que fazer o registro, você tem que ir lá, enfim, fazer um pedido. Já os direitos autorais, eles são diferentes. Os direitos autorais, eles não precisam de um registro para eles existirem. Por exemplo, eu hoje vou lá e sento e escrevo um livro, coloquei esse livro no mundo, tenho consigo comprovar que fui eu que fiz. Publiquei, ele é meu, ele acabou. Tá feito, não precisa nem publicar às vezes, né? Enfim, as obras intelectuais, elas são muito vívidas, então e pode ser muita coisa, né? Pode ser um quadro, pode ser muita coisa. Então, os direitos autorais, eles não precisam exatamente de um registro para dizer que ele é seu. Tipo, olha só, é seu, é da Gabriela. Mas a gente recomenda, né? Nós como advogados, e dentro, como eu falei, o direito está ali para regular, né? Tem a lei de direitos autorais, que ela é muito focada nisso, né, nas pessoas. E ela fala que, assim, você não precisa de registro para dizer que é seu, mas a gente recomenda que você faça, para depois, por exemplo, isso que eu falei, escrevi um livro, daí agora tem alguém plagiando o meu livro. É bom que eu tenha feito um registro para realmente ter, digamos, uma prova de uso. Exato, uma produção de prova de que realmente foi eu que fiz. Que realmente é seu, que fui eu que fiz. Fazer até uma assinatura e, claro, dentro de cada tipo de obra, a gente vai ter, assim, um tipo de registro. Às vezes algumas coisas são mais fáceis de comprovar que foi você que fez, outras são mais difíceis. Claro. Então, enfim, dentro da propriedade intelectual tem várias formas de você proteger, esses direitos. E falando desse primeiro direito em relação a marcas, eu tive uma ideia, criei uma marca, coloquei lá no nome da minha empresa. Qual é o passo a passo para que eu registre essa marca no meu nome, essa minha propriedade intelectual, doutor? Sim, perfeito. Vamos lá, no passo a passo. Como eu falei, as marcas estão dentro da propriedade industrial, então você tem que fazer o registro. Eu não posso, por exemplo, igual você falou, criei uma empresa, coloquei ali uma marca, agora essa marca é minha só porque eu criei, ou até porque às vezes o meu nome empresarial é o mesmo que a marca. Não, você tem que ir lá, correr atrás do seu registro no INPI. E aí, primeiro de tudo, é você saber se essa marca ela tá disponível.
Porque uma fazer coisa que... uma pré-consulta. Exato, fazer uma pré-consulta. A gente sempre recomenda isso. Tem muita gente que às vezes, tenta na sorte e depois vai descobrir o INPI e fala, olha, Já não vai tem, dar, já já tem tem. dono. É importante a gente ressaltar que isso também é por segmento de mercado. Então, por exemplo, é uma marca que está dentro do ramo, por exemplo, da beleza e uma outra marca que está lá dentro do ramo, por exemplo, dos alimentos. Isso. Elas podem coexistir, né? Se elas forem legal. similares, né? Legal. Não vai ter um problema. Salvo até, enfim, as marcas de alto renome, que são marcas que a gente fala que em qualquer ramo as pessoas vão associar elas, então... Que são esses produtos que a gente nem chama pelo nome do produto Exato, mais, a gente chama da isso, marca. e também empresas muito grandes, que, enfim, em qualquer segmento você vai ter... mundialmente. Exato. Mas, enfim, voltando a falar da questão do registro, Claro. então, primeiro, é saber isso, se essa marca está disponível, e ver se naquele segmento que você quer, que isso é bem importante. Porque imagina, né, seria muito complicado a gente poder ter uma marca para tudo, né? Agora acabou, Sim, não pode sim, mais. sim. Então, primeiro, precisa ter certeza disso, de, minha marca está disponível, então vai lá, vamos tentar. E aí você apresenta esse pedido de registro pro INPI, a gente tem vários tipos de marca, na verdade. Isso é no próprio site, essa consulta também Exato. lá. O INPI ele tem uma base de dados que você pode consultar, você pode pesquisar pelo nome exatamente da marca, você pode tentar pesquisar por figuras, enfim, dá pra fazer uma busca até bem completa, claro Legal. que às vezes é uma busca que é enorme, então você vai ter uma resposta gigantesca pra tentar entender, até porque, assim, as colidências que a gente chama, né, você cair ali numa marca igual a outra, não precisa ser exatamente igual, às vezes se soa parecido. Muito parecido. Exato, se o que distingue a marca é parecido com a outra, assim, sabe, aquele elemento que, tipo, isso aqui é o coração da marca. Digamos assim, isso aqui, o INPI vai falar, olha, vocês não podem coexistir, foi mal. Então, primeiro isso, daí você vai fazer esse pedido de registro, daí você tem que saber exatamente como você quer que aquela marca esteja escrita. Então, tem marcas que elas são só nominativas, que são só aquele nome, tem marcas que são figurativas, que é tipo nome e a logo, tem marcas que são só a logo, então tem vários tipos de marca. E daí você tem que fazer, então, esse pedido focado ao tipo de marca que você quer. Aí você faz esse pedido, você paga um custo pro INPI para poder fazer esse pedido de registro. Uma taxa, exato. E aí primeiro começa um período de que outras empresas, órgãos podem se opor àquele registro e fazer exatamente isso. Olha, eu tenho uma marca igual a essa, você não vai poder registrar a minha marca. Tem um período de contestação. Exato, um período de contestação. Legal. Que outras empresas, enfim, como eu falei, podem falar, olha, questionar, eu tenho essa marca já, eu tenho esse processo de registro, então não vai rolar. E aí depois desse período, aí entra o período que realmente o INPI vai analisar se você pode ter essa marca ou não, e o INPI também faz esse trabalho de entender, não é porque, por exemplo, alguém não foi lá e se opôs, que o INPI agora vai, ele vai olhar. Sim, se, claro. Por exemplo, tem algum problema, até porque é difícil quem tem marca, né, enfim, os empresários ficarem às vezes sempre tendo 100% de controle. É bom que isso seja feito, porém o INPI ele também tem essa responsabilidade, digamos assim, de ir lá olhar. Então aí depois disso tem esse tempo para o INPI analisar e daí ele fala, olha, a marca é sua. E aí, inicialmente você tem a marca por 10 anos, depois você pode ir, renovando pelo tempo que você quiser continuar utilizando essa marca. Legal, legal. E, bom, em que situações o direito autoral se aplica e como ele pode ser protegido nesses ambientes digitais, que é o que a gente está vivendo exatamente agora. Então, isso mudou, né? Exato. A propriedade intelectual mudou também. Essa parte do ambiente digital, ela impacta muito na propriedade intelectual, porque acho que surgem novos tipos de propriedade intelectual, é isso que eu falei, são criações, então... A cada segundo tá ali, exato. Surge alguma coisa. Mas se tratando em termos de direito autoral, como a gente estava falando um pouquinho antes, a lei de direitos autorais, ela define, né, que um direito autoral ele vai existir através das criações de espírito, né, das expressões. Por exemplo, eu tenho só uma ideia na minha cabeça, ela vai ser protegida? Não. É a expressão da minha ideia. Por exemplo, esse quadro. Eu imaginei um quadro com uma pintura tal. Isso não... Ou até escrevi, por exemplo, tipo assim, uma mensagem, olha, tô pensando em fazer um quadro assim, daí ele existe. Alguém fez. Agora ele é meu? Não. Então é a expressão da criatividade. Exato. Então, essa é uma coisa importante a gente saber. Claro. Lembrar sempre que é isso, é uma criação de espírito, então... É ligado a pessoas, por exemplo, uma empresa, ela pode ser, assim, ela pode comprar um direito autoral e, enfim, às vezes, por exemplo, comprar um quadro, ter os direitos de exploração econômica, mas ela vai ser autora, né? Ela vai ser, a autoria dessa empresa? Não, é sempre uma pessoa. Ela comprou o direito, sim. Exato, mas quem vai ser o autor vai ser uma pessoa. Em termos de ambiente digital, eu acho que a grande questão é exatamente isso. Por exemplo, eu vejo a gente que está vivendo nesse contexto,
muitas coisas são produzidas o tempo todo e elas são jogadas e as pessoas não, sabe? E é muito fácil daí fazer exatamente isso, de usar sem permissão. Exato. Pegar, quanta gente eu vejo que, eu usei essa foto e eu não sabia, eu achei na internet. Exato, essa foto. sim, essa sim. foto, ela é de alguém, essa foto, Sim. ela tem um autor por trás. E é aquilo, né? Todo advogado acho que fala um pouco disso, mas internet não é terra sem lei. Exato, Então, apesar de parecer para alguns, mas não é. exatamente. Então, é isso. Olha, usei essa foto, eu não sabia. Porque, assim, o direito autoral tem muito uma questão de você dar crédito para as pessoas. Por exemplo, Claro. Beleza, às vezes você pode usar essa foto, mas tem que falar que foi o fotógrafo X. Exato. Você pode usar esse quadro, mas tem que falar. Enfim, tem que dar os devidos créditos. Sim. Então, eu acho que o grande desafio do ambiente digital é, primeiro, isso, de que acaba que todo mundo acha que tudo é de todo mundo. Que pode tudo, E que né? pode tudo, Uma até... impressão assim. Exato, reproduções de música também, de Sim. conteúdo no geral. O ambiente digital, ele proporciona muito conteúdo também. Então, eu acho que isso é um desafio e as pessoas acabam sendo pegas, às vezes, desprevenidas, tipo, eu não sabia que eu podia fazer isso. E eu acho que também o que é interessante é o que eu falei, por exemplo, da questão de que, você às vezes tem que registrar esse direito, pelo menos por prova de uso. Então, eu acho que o ambiente digital também proporciona novas ferramentas pra gente conseguir fazer isso de uma maneira um pouco mais eficaz. Porque, pensa, há muito tempo atrás, você fazia uma obra, às vezes precisa fazer pelo menos um registro, era, tipo, complicadíssimo. Imagina, inacessível. Claro. Exato, muito inacessível. Então, hoje tem, sei lá, softwares pra você poder... olha só, tipo, fazer meio que um pequeno registro online de que você escreveu esse livro, que você... Enfim, tirou essa foto, que aquilo é seu. Você que criou e gerou. Então, enfim, eu acho que o ambiente digital também proporciona, como sempre, várias coisas muito legais, assim. Muito que bom. também dão uma ajudada na parte do direito. Então, É desafiador, mas o direito vai alcançando. A gente vai tentando, exato. Muito bom. Bom, demais, o assunto tá incrível. Inclusive, a nossa repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito interessantes acerca desse assunto e você já vai conferir isso no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a doutora Gabriela Araújo, que é advogada e pós-graduanda em Direito de Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, para a gente conversar sobre propriedade intelectual. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que trouxe dados relevantes sobre o tema do programa de hoje. É contigo, Isa. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. Um dos grandes desafios da regulamentação da inteligência artificial no Brasil é a questão relacionada à violação dos direitos autorais, que está em análise no Senado através do PL 2338. Os sistemas de inteligência artificial já conseguem criar músicas, poemas, textos e arte por conta de uma vasta base de dados presentes nestes sites, o que levanta questões sobre a proteção dos direitos aos criadores destes dados. A regulamentação da IA enfrenta o desafio de desenvolver ferramentas legais para lidar com as violações dos direitos autorais, privacidade e proteção dos dados pessoais dos artistas. A propriedade intelectual abrange propriedade industrial, como patentes, marcas, desenhos industriais e também direitos autorais de obras literárias, artísticas e a cultura imaterial. Segundo o marco legal da IA, proposto por Rodrigo Pacheco, o pagamento de direitos autorais considerará o grau de utilização do conteúdo. Eu volto com vocês no estúdio. Muito bom, muito obrigada, Isabelle, por trazer essas informações importantes para o nosso episódio. Bom, várias PLs aí em discussão, né, doutora? Então, discorre pra gente um pouquinho sobre esses temas que estão aí sendo debatidos aí acerca do que a gente está falando aqui. Perfeito. Eu acho que essas PLs, elas são importantes, primeiro, falando sobre essa da temática de direitos autorais, porque, enfim, a nossa lei de direitos autorais, ela é bem antiga. Então, ela foi escrita, né, numa época em que não tinha metade das coisas que a gente tem agora. Verdade. Então, como eu falei pra você, olha quanta coisa a gente cria hoje, olha que difícil a gente, às vezes, estar se baseando numa lei tão antiga do século passado para regular as coisas que a gente tem hoje. Tão atuais. Exato. E sobre a PL da inteligência artificial, eu acho que ela, na verdade, ela é mais necessária até, acho que essa é a palavra que eu usaria,
Porque é isso, ela tá aqui, a inteligência artificial, digamos que todo mundo tá usando. Verdade. E a ideia é não usar, parar de usar. Lógico que não, é uma tecnologia que tá aí. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta e tudo bem, eu acho. Ser um caminho sem volta. É uma tecnologia nova, como várias outras que foram surgindo ao longo aí do tempo. E a gente, é isso, tem que regular, tem que olhar pra isso. Até em termos de direitos autorais, pensar, olha, se uma inteligência artificial cria alguma coisa, quem que é o autor disso? De quem é o direito? De quem é o direito, até em outros termos, porque, sei lá, uma inteligência artificial pode criar, por exemplo, uma marca, como a gente estava falando. Então, é titularidade de quem é dono da IA, é de quem comprou, solicitou isso é com a de quem colocou ali o input naquela máquina. Sim. Então, é uma questão complicada e o uso da IA em si, ele tem que ser regulamentado até por questões fora da propriedade intelectual, claro, porque não é um impacto apenas nisso, mas também em várias outras coisas, né, que a gente vê que a IA tem sido utilizada, fake news, enfim, é realmente uma coisa super complexa. E a regulamentação também, ela é bem focada nisso, né, esse projeto de lei de agora. Então, eu acho que isso é necessário para a gente poder organizar a casa, né? As discussões são relevantes, de fato, Exato. né, doutora? E quais são as consequências legais para uma empresa que infringe esses direitos de propriedade intelectual de outra empresa? Vamos lá. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes acontece muito e não vou dizer sem querer, mas é isso. Por exemplo, uma coisa que está dentro da propriedade intelectual que é bem interessante é a concorrência desleal. Que por exemplo, eu acabei utilizando uma marca parecida com a outra, peguei ali carona em um produto de uma outra empresa. Então, tem várias formas que, primeiro, os empresários têm que se atentar se eles não estão caindo. Não, por exemplo, é claro que é meio óbvio que você não pode usar uma marca que não é sua. Claro. Mas, às vezes, tem essas pequenas coisinhas, tipo, poxa, eu não posso utilizar esse slogan dentro da minha propaganda, será? Exato, sabe? Exato. Será que, enfim, questão de desvio de já clientela. É considerado. Exato, já é uma questão que também que pode ser exatamente isso, infringir algum direito de uma outra empresa. Então, primeiro ter bons advogados para que você. Porque é difícil a gente saber. É verdade. Eu entendo que no mundo dos empresários é difícil a gente saber, às vezes, quando a gente está fazendo algo que não pode ser feito. Porque algumas coisas são óbvias, mas outras não são tanto. Então tem que tomar cuidado se a gente não está assim, pisando no calo de outra pessoa. Exato. E falando das consequências, pode ser muita coisa, assim, desde receber uma notificação judicial, realmente alguém entrar com uma demanda legal mesmo contra você, pode ser muita coisa, e isso pesa no bolso também, né, então você pode ser, enfim, por exemplo, um processo judicial, você pode ter que pagar alguma questão, enfim, de indenização, por você ter utilizado um direito alheio, então tem muitas questões, também tem uma questão de reputação também, que no mundo empresarial é sempre importante, né, eu, como advogada para essa consultoria, eu sempre falo, que tem que pensar nisso também, sabe? Você quer essa marca na sua empresa, você quer mesmo arriscar fazer isso. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante que a gente pensa que pesa no bolso, mas também pesa em outras coisas que podem impactar também. Exato. E aí a falta de prevenção muitas vezes sai cara demais. Então vale a pena você cuidar para que não aconteça de Se forma prevenir é sempre uma ótima ideia, exato. Bom, muito bom. No final do primeiro bloco, a gente falava sobre as redes sociais e sobre essa questão de dar créditos. E, doutora, isso é o suficiente? Por exemplo, se eu usei a imagem de outra pessoa em foto ou vídeo, mas eu dei o crédito, isso vai ser suficiente? Ou eu também tenho que partir de um princípio que eu dependo de uma autorização prévia dessa pessoa? Como é que funciona isso nas redes sociais? Que é o que, enfim, até mesmo a política está se dando através de rede social muitas vezes, né? Então, quanto isso é delicado. Entrando nesse assunto de questão de uso, primeiro, como eu falei, depende muito da obra em si que você está querendo utilizar, no sentido de que, às vezes, a gente consegue ter certeza, por exemplo, tem muitas... Vou utilizar o exemplo de imagens que a gente estava conversando. Tem imagens que são de banco de imagens, que estão ali realmente tudo bem você utilizar. Mas, às vezes, uma imagem, dependendo de como, enfim, do fotógrafo, de onde ela veio, isso não é suficiente. Então, você precisaria, por exemplo, de uma autorização. Não é só utilizei e agora dei o crédito, tô livre. Exato. Todos esses direitos que a gente está conversando, eles têm um valor monetário também. Claro. A exploração econômica deles vale alguma coisa. Então, claro, sempre dê os créditos. Então, na dúvida, dê os créditos, com certeza. Sim. Mas não é tão simples assim, falar, tipo, deu os créditos, agora tá tudo resolvido. Claro, não é suficiente. Não é suficiente, assim. No geral, é sempre bom que você tenha um pouco mais de certeza de que você realmente pode utilizar aquela imagem, aquele texto, aquela citação. Claro que tudo depende do contexto também. A lei de direitos autorais, ela tem um rol de
situações em que você pode utilizar uma obra sem você, digamos, estar infringindo um direito do autor. Por exemplo, para fins jornalísticos, para fins acadêmicos, que é o que a gente chama de um uso justo até, digamos isso, assim. Perfeito. Então tem isso, mas isso, tudo depende muito do contexto, né? Tipo assim, tá tudo liberado. Porque eu não vou ter um proveito econômico disso. Ok, isso às vezes é uma das justificativas, mas também, será mesmo que você não vai ter um proveito econômico? Então, tudo depende indiretamente, né? Muitas vezes. Exato. Não ali, mas indiretamente acaba tendo. Exato. Muito bom. E quais são as melhores práticas para evitar litígios relacionados à propriedade intelectual em colaborações e parcerias empresariais? Ok. As parcerias empresariais nesse assunto de propriedade intelectual, elas são muito dinâmicas, né? E eu acho que tem que ser sempre estimulado, porque é isso, as parcerias empresariais, elas são importantes para a inovação. É exatamente isso. Por exemplo, eu contrato uma empresa para fazer um software para mim, vamos fazer aqui uma transferência de tecnologia, de um know-how. Então, tem muita coisa. Eu acho que o mais importante, primeiro, é a parte dos contratos, que é a gente fazer as nossas regras do jogo, tipo, eu tenho... Delimitar ali. Exato, eu quero te contratar para fazer isso, eu quero esse conhecimento que você tem, quero utilizar a sua marca. Não vamos brincar sem regras, vamos estabelecer o jogo aqui. Correto, com regras. Exato, então a parte de contrato, ter um bom contrato é sempre importante em questões de parceria, de contratação. Eu acho que isso é o primordial, assim, porque às vezes a lei ela vai trazer bons subsídios para os autores, para quem cria, para as empresas, claro, tem muita coisa que está na lei, e depois você fala, olha, isso estava na lei, independente de contrato estava na lei, só que é tão assim, as relações empresariais elas são tão complexas e tem tantos detalhes, que eu acho que vale muito a pena também a gente falar, não, vamos colocar isso num contrato, vamos falar exatamente, olha, depois que a gente tiver feito essa tecnologia, criado isso aqui, quem vai ser titular, quanto a gente vai dar esse pagar. Protagonismo ao contrato, Exato. A essa relação especificamente. Exato, e seguindo as regras do contrato, eu acho que menos chance de alguém sair machucado dessa relação. Exato, como um acordo, claro. Então, eu acho que isso é bem importante, assim mesmo. Perfeito. E como as empresas podem lidar com essa pirataria dos seus produtos e quais são ações legais cabíveis nesses casos, doutora? Ok. A questão de pirataria envolve muito o ambiente digital, né, que a gente sabe que é uma coisa super complexa, que é meio inevitável um pouco. Verdade. Então, tá ali, a gente só tem que tentar ajustar um pouco. Eu acho que, em termos das empresas, né, de lidarem com isso, é claro que existem mecanismos para tentar coibir o máximo possível, só que é isso de primeiro você estar sempre atento. É isso de querer proteger aquilo que é seu, querer proteger a sua propriedade intelectual. Então, tá sempre atento se não estão utilizando algo que é meu. E aí, os mecanismos que você tem para talvez barrar esse uso, tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem enviar notificações para falar, olha, você não pode utilizar isso, você está fazendo isso de maneira indevida. Claro que, novamente, a lei ela tá ali para todo mundo, e essa pessoa, né, hipotética que estaria cometendo pirataria, ela estaria fazendo essa violação, só que é difícil controlar, né? Não é porque a lei existe que tá, tipo, tudo resolvido. Porque essa pessoa ela vai ter uma sanção para responder, mas assim, no ambiente digital fica difícil achar quem cometeu aquilo. Então é isso, tentar mitigar danos, digamos assim, e fazer um bom controle mesmo das coisas. E olha, se você consegue ver de onde está vindo o problema, ir lá discutir. Às vezes, claro, tem demandas judiciais que você pode ajuizar contra alguém que você vê que está, enfim, utilizando indevidamente uma obra sua. Então é isso, é meio que um monitoramento constante. Se constante. Precisar, vai acionar a lei ali para o teu caso específico, é isso, né? Isso. Existe algum caso, doutora, que você se recorde emblemático sobre propriedade intelectual que foi discutida aí judicialmente, enfim, que houve um resultado significativo? Olha, e que até serviu como jurisprudência para posteriores casos? Olha, eu acho que em termos de jurisprudência paradigmática, eu tô aqui pensando um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de um caso, mas tem muito assunto, né? No sentido de que esse é um tema, como eu falei, ele é muito vivo, por exemplo, em termos de marca. A gente tem, toda hora tem, digamos, decisões paradigmáticas. Por exemplo, recentemente teve o caso enfim, marcas que eram... que uma pessoa tinha uma marca... que eu não sei se eu posso falar nome de empresa. Não, nem precisa. Se for o caso, é tranquilo. Só pra gente trazer mesmo tudo bem, só pra o saber. caso. Que foi aquela questão da língua de gato, que não sei se daqui a Copenhagen, acho que, salvo engano, tinha os direitos, e eu acho que foi a Cacau Show que entrou com uma ação pra falar, não, na verdade, eu que tenho esse nome. Então, enfim, é uma questão bem emblemática. Sim.
que agora está sendo discutida, então acho que é um caso bem interessante também essa questão de colherença de marca, de briga, daí entra num assunto tipo, olha só, na verdade você tinha essa marca muito antes. E enquanto isso está sendo discutido judicialmente, normalmente aquele produto, aquele nome, ele não pode ser usado, ele fica suspenso de alguma forma, ou... Não, enquanto ele está sendo discutido judicialmente, por exemplo, nesse caso, agora eu não vou me recordar qual das empresas que exatamente tem o registro, mas é que tem o registro, permanece com o registro ativo, então a marca ela é dela, ela pode continuar utilizando, mas porém, a depender do resultado do processo, que esse caso é justamente que a outra empresa também quer usar essa marca. Porque ela entende que, digamos, as duas poderiam utilizar, tá? Entendi. Então pode ser que aconteça que no final do curso desse processo, aí as duas vão ter o direito. Pode utilizar. Mas, no geral, quando a gente tem uma demanda judicial que envolve um registro de marca, a marca, ela continua, digamos, valendo, se ela está registrada já perante o INPI. E aí depois, às vezes, se, enfim, tiver uma nulidade ou alguma questão da decisão do final do processo, aí as coisas mudam, mas enquanto o processo está em curso, a marca continua já está usando da pessoa, exato. Não vai impactar, você pode continuar utilizando sem problemas. Muito bom. E quais são as tendências atuais em propriedade intelectual que os empresários devem ficar atentos aí agora, nos próximos anos, enfim? Como que o empresário se atualiza em relação a isso? Ok. Eu acho que esse tema é muito sobre a tecnologia sempre, né? A gente sempre volta um pouco para isso, porque eu acho que a tecnologia ela impacta em muitas coisas, como a gente estava conversando, no sentido de, primeiro que muitos novas criações existem através da tecnologia, então a gente tem, digamos, mais propriedade intelectual que pode ser produzida. E como a gente comentou aqui antes, a propriedade intelectual ela tem um valor muito grande, não somente eu acho que quando a gente fala das questões de espírito, existe esse valor, assim, olha, uma obra de arte, enfim, tem isso, mas também tem um valor monetário, a gente sabe que a gente pode ter lucro com isso e completamente cabível, perfeito, normal, exato. Então, a gente tem mais produtos para serem produzidos, eu acho que o ambiente digital proporciona muito isso, de ter novas propriedades que são possíveis, digamos assim. Sim. E também outros meios de você regular um pouco isso no sentido de, por exemplo, agora às vezes tem registros que você faz por meio de blockchain, contratos inteligentes, então eu acho que utilizar a tecnologia não somente para criar coisas novas, mas também para pensar um pouco nessa, não exatamente regulação, mas em termos de registro, de como você vai utilizar isso, até a própria inteligência artificial, ela é bem interessante nesse sentido, assim, que ela é um grande instrumento para fazer muita coisa. Inclusive a prevenção, né? Exatamente, exato. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela tua presença, o papo foi incrível, muito bom. Obrigada. Muito bom, quero agradecer também aos nossos apoiadores CF Home Design, com esse mobiliário incrível, que deixa a gente bem confortável aqui a cada programa, e também a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que sempre enfeitam, e mais do que isso, embelezam aí o nosso cenário, a mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você que é empresário, sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar aqui conosco através de parcerias, apoio, cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!